Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Espírita de Paulo de Tarso. Então, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos juntos e que Tu possas ser, Jesus, o condutor das nossas palavras. Bom, nós vamos falar sobre o capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, os itens 5 e 6, que são os inimigos desencarnados. Então, esse tema talvez seja um dos mais desafiadores e importantes do Evangelho. Propomos refletir sobre aquela orientação de Jesus que passou a ser um marco para a posteridade da humanidade. Quando Jesus disse: "Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." Dali por diante, inaugurava uma nova era de compromisso moral. Como ali dizer que aqueles que se propusessem a ser seus discípulos estariam tendo agora uma nova meta a ser alcançada? Eu, porém, vos digo: amarás os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, a fim de que sejais Pai e Filho, melhor dizendo, nosso Pai Celestial, que faça com que o sol se erga sobre os bons e os maus, que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Gostaríamos, então, de meditar um pouco sobre essa orientação de Jesus, bem como a sua importância na nossa vida interior, na nossa vida íntima, como também pela vida da coletividade, que a humanidade como um todo, devido às imensas lutas, às imensas polarizações que ainda vivemos, mesmo passado 1000 anos dos ensinamentos de Jesus. Para termos ideia da importância deste versículo, Emmanuel, ao comentar, ele comentou vários versículos do Novo Testamento, mas o mais comentado por ele é aquele que nos trouxe mais contribuições e reflexões de ampliação de horizonte e de entendimento acerca da mensagem de Jesus. Justamente em Mateus 1,44, amai os vossos inimigos, entre comentários mais diretos e indiretos, nós temos mais de 30 mensagens de Emmanuel, girando em torno deste versículo. Como a ressaltar para nós, espíritas e cristãos, a importância de melhor entendermos esse mandamento, essa orientação de Jesus e a importância que deverá ter, antes de tudo, de nos locomover pela vida. A busca da paz, da felicidade, que talvez seja o objetivo de todos nós, o anseio maior de nossa alma, como também o objetivo de impulsionar, enquanto humanidade, enquanto coletividade, nossas diferenças e conseguirmos construir uma paz, uma fraternidade duradoura, ainda que com pontos de vista divergentes, com maneiras diferentes de enxergar. Isso por si só já demonstra para nós, pela espiritualidade, a importância atribuída a essa orientação. Vai ser muito difícil nós encontrarmos alguém que tenha o nosso mesmo ponto de vista, que enxergue as situações da mesma maneira que nós enxergamos, porque estamos todos num patamar diferenciado de vivências, né? De evolução. Então, é muito difícil nós termos essa visão igual, mas isso não significa não valorizar ou desrespeitar quem não pensa ou enxerga a situação como nós vemos. Então, se Emmanuel se dedicou a comentá-la, é porque temos muito que caminhar, mas não só no entendimento, como na prática dessa orientação. Sem sombra de dúvida, não lograríamos aqui negar, talvez seja uma das mais desafiadoras de todo o Evangelho. É muito difícil usarmos esse amarás os nossos inimigos, mas nós vamos refletindo sobre o assunto, sobre o tema, e nós vamos ver que vamos conseguir ter uma solução, vamos conseguir ter
uma maneira mais tranquila de utilizarmos tudo isso que nos foi deixado. Porque a gente sabe, né? É simples, é prazeroso amar, considerar, estar junto com aqueles com quem partilhamos ideais, pontos de vista, a quais temos sintonia, temos simpatia. Isso é muito fácil, é muito prazeroso, é muito gostoso. A gente se sente muito bem realizado quando estamos no meio de pessoas que pensam, ou pelo menos que professam a mesma crença que nós, né? Agora, quando ouvimos falar nessa proposição de Jesus, amai os vossos inimigos, logo sentimos uma certa repulsa, sentimos uma certa resistência, como a pensar, isso não seria possível, isso eu não conseguiria. Então, é bem difícil, realmente, como nós já falamos, né? É bem difícil nós termos essa capacidade de amar os nossos inimigos, porque mesmo que nós não estejamos desejando mal, mas nós estamos julgando por determinada atitude ou por determinada ação, nós acabamos julgando, acabamos colocando uma maledicência, talvez. É realmente uma tarefa bem difícil, né? Mas desenvolver os sentimentos, retribuir o mal com o bem, esse sentimento, esse amar os nossos inimigos, não é querer que nós tenhamos o mesmo amor que nós temos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, por aqueles amigos mais chegados. Não, não. Aqueles nós temos um amor verdadeiro, né? Um amor de vida, de convivência, de divisão de vida. Mas é começar a desenvolver do mínimo. Não retribuir o mal com o mal. Esse é o mínimo. Não retribua o mal com o mal. É trabalhar em si esse sentimento maior, querer o bem do próximo, como Jesus trouxe para nós. Exemplificou e mostrou para que tivéssemos a certeza do caminho reto e que possamos desfrutar dessa verdadeira felicidade que Jesus vivenciou e todos os espíritos que desenvolveram a verdadeira caridade. Então, aqui nós vemos Jesus vivenciou. Jesus não disse nunca, em nenhuma situação, para nós, vão lá e façam isso. Não, ele viveu cada uma das situações. Ele vivenciou cada uma dessas situações para depois, sim, nos dizer como seguir. Então, não temos que pedir para alguém fazer alguma coisa se nós ainda não vivenciamos isso. Não temos que julgar a atitude de alguém que esteja fazendo alguma coisa se nós ainda não estamos também em condições de fazer isso. Como vamos julgar? Quando nós estamos do lado de fora, é muito fácil de julgar a caminhada das pessoas, porque nós não estamos envolvidos, não temos nenhum tipo de sentimento, então nós fica tranquilo, né? Não, vai por este caminho, faz isso, por que não fez aquilo? Porque não estamos envolvidos emocionalmente, então fica muito mais fácil, né? Mas não, façamos como Jesus, vamos vivenciar. O exemplo tem que ser desta forma, vivenciado. O Evangelho, além de nos convidar a amar os inimigos, ele nos traz a reflexão de não nos restringirmos apenas aos nossos irmãos encarnados no corpo físico, mas também esses irmãos que estão na espiritualidade, na pátria verdadeira. Que, na verdade, a gente já começou a não considerar inimigos, né? Pois somos filhos do mesmo Pai, da família universal, irmão. Irmão não é inimigo, ele ainda está na situação de não querer o meu bem. E quando a gente consulta a lei que é justa e verdadeira e imutável, se tem ainda esse irmão que gera algum sentimento contrário pela bondade em relação a nós, algo tem de sustentável, que gere esse sentimento em relação a mim, não nessa vida possivelmente, mas em vidas passadas. Nunca é gratuito, nós sabemos disso, né, gente? Nós não estarmos mais fisicamente juntos não significa que nós não tenhamos ainda indisposições com aqueles que já partiram para a pátria espiritual.
Trazemos o conhecimento da doutrina, a imortalidade do espírito, a reencarnação. Só assim nós conseguimos entender a lei de Deus e sua justiça plena. Então, não somos nunca injustiçados, né? Existe injustiça, sim, mas não o injustiçado. Então, se estamos passando por uma dificuldade, alguma razão tem que estar acontecendo para que nós tenhamos essa dor, essa dificuldade. Muita dificuldade, mas é dificuldade. Então, vamos estudando, vamos entendendo como se procede nossa família, nosso relacionamento social, nosso ambiente de trabalho. É uma realidade com a condição que trazemos hoje de espíritos inferiores ainda, essa repúdia, essa resistência para com os outros. Nós sabemos que usamos vários tipos de máscaras, né, e que ela nos mantém, nos auxilia até nas nossas dificuldades. Então, nós vamos lá no nosso trabalho, acatamos as ideias, nos mantemos tranquilos, mesmo não concordando com determinadas coisas, vamos fazendo o nosso trabalho, nos saímos maravilhosamente bem. Só que daí, quando chegamos no nosso lar, viramos uns déspotas, né? Queremos mandar, queremos fazer, queremos que prevaleça a nossa verdade. Não existe verdade única nossa. Então, é isso que nós acabamos fazendo. E não, nós temos que ter uma empatia, temos que levar essa nossa comunicação de maneira tranquila em todos os ambientes por onde passarmos. Bom dia, boa tarde, como vai? Dormiu bem? Coisa simples, não se pede muito, é bem simples. Mas o convite maior é para que possamos avançar, progredir, desenvolver o sentimento verdadeiro, para que possamos sentir o que é real e o que é verdadeiro. O que é essa felicidade que Jesus mostrou para nós e não deixar que os comentários, que pessoas ainda não têm esse conhecimento, nos desestimulem, façam com que a gente não tenha vontade determinante de fazer o bem, porque só na prática do bem nós podemos ser felizes no dia a dia, vamos sentindo isso nas pequenas coisas. Essa é a nossa grande dificuldade, né? Pequenas coisas para nós parece que não tem valor. O que nós queremos, na verdade, é mudar o mundo, né? Fazer coisas grandiosas. E não, gente, e não. É no nosso dia a dia, é aquela amabilidade, afabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente no nosso lar. Lá estão os nossos grandes amores, mas estão também os nossos desafetos. Então, por que não nos comportarmos como se estivéssemos num grupo de amigos, quando a gente chega, oi, tudo bom, como vai? Por que não na família? Bom dia, como vai? Esse tipo de coisa, esse tipo de amabilidade, que é coisinha pequena no nosso trabalho, na nossa relação social, quando estamos na rua, com licença, por favor. Coisas assim simples, bem simples, que isso nós já podemos fazer com certeza. O espírito carece desse bem. Então, você sente do coração quando faz algo bom. Nós, espíritos, somos felizes de verdade. Quando a gente faz uma coisa boa, o nosso coração parece que cresce, né? Que aumenta. A gente fica tão feliz, tão alegre, porque a gente acertou em alguma coisa. Eu sempre digo, quando eu consigo ficar com a minha boca fechada, eu, agradeço assim imensamente. Fico muito, muito, muito feliz. O Evangelho nos diz: o espírita tem ainda outros motivos para perdoar seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, mas que ele é fruto de uma imperfeição temporária. Então, já começa nos alertando, né? Aqueles que estão na doutrina, que estudam, a busca do conhecimento e da reflexão. Então, esse estado é momentâneo, não é permanente. Deus não criou o mal é apenas a ausência do bem. Então, cabe a cada um de nós modificar essa situação. Não é o outro que vai fazer isso, somos nós, cada um, na sua determinação, na sua vontade de fazer o bem. O outro é o outro, vai fazer a sua parte, nós vamos fazer a nossa parte.
Então não adianta nós até podemos, né, dizer, eu não fiz porque o outro não permitiu, eu não fiz porque o outro, mas não funciona, gente, não funciona. É nós que temos que fazer, não é o outro, né? Para que o ambiente esteja em equilíbrio, para que o ambiente esteja melhor, é o lar, é o trabalho, um depende do outro. Assuma as suas responsabilidades como espírito imortal, sem culpar o outro. Precisamos de um objetivo maior, que é o progresso. E este progresso está associado diretamente à prática do bem. É fazer o melhor, é fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. O que nós queremos que seja feito para nós? O melhor. Eu quero que sejam gentis comigo, eu quero que me ouçam, eu quero que me entendam, eu quero que me aceitem. Então, eu preciso, no mínimo, retribuir da mesma forma para poder receber tudo isso que eu quero. Nós temos todas as respostas quando buscamos Jesus. Divaldo, numa experiência sua, encaixa direitinho nesse tema. O que ele fez? Ele se perguntou o que Jesus faria. Não estou aqui nos comparando, né, ao Divaldo, que é um espírito em missão, altamente evoluído, etc. Mas nós também podemos perguntar para Jesus, né? O que será que ele faria? Como é que ele reagiria perante essa situação? Essa cara feia, essa maledicência. Existem muitas maneiras de nós seguirmos o caminho reto. Temos todas as ferramentas e Jesus sempre é a nossa maior e melhor ferramenta. Nós vamos ter respostas. A gente pode até não querer fazer, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, que é uma concessão divina e não é irrestrita, mas é sabedor das consequências que terá, pois vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos, né? Sabemos que iremos desencarnar, que não vamos ficar aqui eternamente. O que vamos levar na nossa bagagem? O que temos feito para desenvolver este bem, esta prática maior do amor? Quando vamos nos determinar a acordar para fazer o melhor? Já passou muito tempo. Nós estamos perdendo muitas oportunidades essas que se apresentam a todo momento para nós. Então, além dessa responsabilidade, o espírita, conhecedor da lei, não é privilégio, sabemos disso também, pois dentro da lei não existe privilegiado, mas a oportunidade de desenvolvimento maior com a prática do amor e do bem. Ele tem responsabilidades maiores perante si, perante os outros e perante Deus, perante a lei de Deus. Não é motivo para fugir, é motivo para abraçar e seguir em frente e sentir essa felicidade que nós buscamos tanto. É porque somente através da prática é que vamos vivenciar o amor verdadeiro. Mais uma vez no Evangelho nos diz: o espírita sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material do seu inimigo e que esse pode persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra. Então, sabedor da imortalidade, que não vai acabar quando a gente desencarnar, só o que vai acabar é esse nosso amado corpo físico, né, que nos serviu de vestimenta nessa encarnação. Então, o que eu tenho semeado para colher na prática, lá na pátria espiritual, pois a certeza é de que lá estarei, a qualquer momento, não sabemos quando. O que tenho semeado para estar mais tranquilo e feliz com a proposta de criar amizades sinceras, fazer irmãos de verdade. O que estou fazendo para isso? Eu não me sensibilizo, eu repudio a todo instante aqueles que se aproximam de mim, eu julgo. Quando é que vou parar de fazer isso? Gente, nós repudiamos um monte de gente, um monte de pessoas que se aproximam de nós, por alguma maneira, por algum fato. Nós julgamos, né? Nós deixamos de nos sensibilizar com aqueles que estão ali ao nosso lado. Então, vamos ver que, às vezes, irmãos se apresentam a nós, pedindo auxílio.
e nós sentimos melhores do que eles. Não damos atenção, não achamos necessária ajuda. E quando estudamos e aprendemos e compreendemos, essa pessoa é um irmão meu do coração, um filho meu, uma mãe. Eu não identifico, pois ele está num outro corpo físico pelo esquecimento do passado. E aí, como me sentirei? Eu não sei. Então, vamos pensar assim, que sempre pode ser alguém que nós amamos, alguém que nós queremos bem, que está ali, nessa situação hoje, de pedir alguma coisa, de nos pedir auxílio. E o auxílio não precisa ser só material. Nós podemos também conversar, ouvi-lo, dar atenção. Mas a lei me propicia desenvolver esse sentimento, levando a mim, este irmão, na busca de ajuda e do auxílio, e eu não presto atenção e eu não aproveito. Então, ele chegou até mim e eu não estou prestando atenção nele, eu não estou tirando proveito dessa oportunidade. Eu acho que ele é apenas um necessitado. E aí Jesus vem e pergunta para nós, e se fosse a ti, meu irmão? E se fosse um filho seu? O que farias? E aí, o que responderemos? Gaguejaríamos, né? E não teríamos uma resposta para dar. Me esforçar a vencer meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo e propiciar a ele o melhor que eu posso fazer, como um ente querido, um amado meu. Nos diz também o Evangelho. Extinguir o ódio com sangue é completamente falso, pois o sangue realimenta o ódio, mesmo após a pessoa ter desencarnado. Realmente não nos cabe mais esse tipo de proposta, esse tipo de conduta. A vingança não é mais para nós. Sabemos que tudo continua. Nós espíritas continuamos, e se fizermos algo contrário a ele, vai nos perseguir na sua ignorância e falta de entendimento, vai querer ir às forras comigo, vai querer retribuir o que eu fiz a ele. Então, o que eu tenho feito aos outros, se ainda eu faço mal, é aquilo que eu vou receber de volta. Então, é pensar e refletir o que falta a mim para fazer o bem, para que eu possa ter de volta o bem que eu fiz. E vou ser que sou hoje, não me preocupo em melhorar, não invisto nos valores reais, vou continuar assim quando desencarnar e vou ser infeliz. Então, a proposta de reconciliar é de fazer o bem, de fazer amigos, desenvolver o bem e ser feliz, aqui e depois. Fazer o bem é um dever nosso, estamos contribuindo para o crescimento e evolução espiritual, nossa e de nossos irmãos. Fazendo isso, conduzir aquele irmão meu que se apresenta como inimigo, que não quer o meu bem, para identificar em mim a real proposta do bem, olhar e vivenciar o bem na realidade. Sem a prática da caridade, não seremos felizes. Por isso, no Evangelho, tem um capítulo que fala para nós, fora da caridade não há salvação. Que possamos cobrar isso da gente, com vontade, para que possamos sentir, para mostrar o que é ser feliz de verdade. E estamos tendo agora uma das maiores oportunidades de provarmos isso, né? De mostrarmos que nós podemos fazer algo pelo nosso irmão. Se não temos bens materiais a doar, temos a prece, que é o melhor caminho, que qualquer um tem à sua mão e pode fazer. Nós temos um grupo de prece, nós nos reunimos todos os dias às 21 horas e fazemos preces e irradiações. Encontre um grupo, faça a mesma coisa. Isso é ajudar. Nós não precisamos só de depender de bens materiais para poder fazer o bem para todos. Então, esse era o nosso tema da tarde de hoje. Nós vamos ficando por aqui, esperando que tenhamos juntos nos esclarecido sobre vários desentendimentos que ainda temos, né, na nossa caminhada. E vamos encerrar fazendo a nossa prece, pedindo a Ti, meu Pai de amor e bondade, que nos guie neste caminho do bem e do amor, que possamos, Jesus, ter na nossa vida, na nossa caminhada, sempre essa pergunta: o que tu farias?
Muito obrigada, Jesus, que tu possas ser sempre o nosso irmão e companheiro de todas as horas, e que a tua luz esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.